Tarde, gente. Boa, Williams da Clear Corretora, aqui na quarta-feira, InfoMoney TV, às 15h45 até 16h30, mais ou menos. A gente tem um programa toda semana chamado A Bolsa na Cabeça. Tarde, gente. Desculpa, vou botar aqui. Opa. Questões técnicas, um segundo aqui, gente. Às 15h45 até 16h. Então, quarta-feira à tarde, nós vamos falar sempre sobre o assunto, e eu falo isso toda semana, né? Eu considero o mais importante de todos para investidores e traders, né? O trader já sabe disso. Tem todos os dias questões psicológicas que tentam tirar ele do jogo. É fácil aprender, ler um gráfico, é fácil aprender lado matemático, quer dizer, gerenciamento de risco, expectativa positiva. É muito mais difícil a gente executar corretamente nosso trade system com consistência e disciplina. Então, por isso, nas quartas-feiras a gente fala sobre isso. E também um assunto que eu estou abordando junto com a minha esposa, a doutora Maria Alice Fontes, da Clínica Plenamente, desde 2007, mais ou menos. Criamos para vocês e aí um curso online que é gratuito. Procura no YouTube A Bolsa na Cabeça. Ou também nós temos um grupo no Facebook, uma comunidade, A Bolsa na Cabeça também. Então faça parte, faça sua lição de casa e comece a entender a você mesmo quais são seus defeitos, quais são suas... qual outra palavra? Habilidades, né? O que é que atrapalha você nas suas operações e o que é que ajuda você também. Acontece que a questão psicológica é tão grande, que tem tantas armadilhas, que é muito mais fácil perder dinheiro na renda variável do que ganhar dinheiro na renda variável. Então, o que eu posso dizer? Toda semana eu falo a mesma coisa, né? Você precisa se conhecer. Você precisa estudar primeiro para entender que esses conceitos existem. Depois você precisa fazer o trabalho de adaptar, mudar a sua cabeça. E isso é um trabalho muito difícil, requer bastante trabalho. Então, eu convido todo mundo para começar realmente a gastar mais tempo, mais energia, mais esforço no assunto de psicologia do mercado. E quem desenvolve as habilidades necessárias para ser vencedor vai ver nitidamente uma diferença nas suas operações e seus resultados, né? Então, os últimos 2 programas nós falamos sobre uma pesquisa que foi feita por Mark Douglas no livro dele Trading in the Zone. E ele faz 20 perguntas onde você responde sim ou não, né? E é muito interessante as pegadinhas que ele coloca dentro, mas ele faz a gente ponderar, na verdade, tudo o que ele fez, ou escreveu no livro dele. Aliás, um livro fantástico. Acho que existe também uma versão em português que dá para achar na internet. Então, nós fizemos os primeiros 14 questões durante as últimas 2 sessões e agora vamos começar com o número 15. Deixa eu só achar aqui. Já tá aqui agora. Então, vamos retomar a nossa pesquisa e aí vamos tocar também cada pergunta um por um até chegar no fim. Acho que a gente termina o programa dessa pesquisa hoje, né? Vamos lá então, Fábio, vamos para o slide aqui. Quando eu entro em uma operação, eu sinto que estou com atitude positiva. Eu tenho expectativa de quanto dinheiro eu posso fazer e de uma maneira positiva. Voltando para mim. Acho que essa pergunta aqui, claro que você precisa responder sim ou não. Eu já sei a resposta da grande maioria. O mercado causa para muitas pessoas muita ansiedade e muito medo. Então, ter uma atitude positiva baseado em algo, vamos dizer,
fundamentos, né, de resultados no passado, de um bom trade system executado muito bem. Poucas pessoas realmente têm essa experiência. A gente joga um número de 10% são vencedores e 90% perde. Eu não sei exatamente o que é o número, mas que é mais ou menos essa proporção. Então, se você quer entrar nos 10% de vencedores, você precisa aprender e depois criar e manter várias habilidades matemáticas e psicológicas. E quando você faz isso, eventualmente você consegue sentir o que o Mark está perguntando nessa pergunta aqui. Porque quando a gente é vencedor, operar é muito gostoso. É algo que dá muita satisfação de poder ler o gráfico, achar um setup de expectativa positiva dentro da estatística do passado, de saber exatamente quanto você pode arriscar, aonde você vai colocar seu stop, aonde está seu alvo, coloca o trade e depois gerenciar o trade em tempo real, fazer saída parcial para se proteger, etc., levar o preço até o alvo, ajustando o stop atrás do preço, etc. Quando a gente aprende a fazer isso, cada trade é uma oportunidade. A gente fica realmente com muita satisfação de finalmente achar um setup bom para poder entrar e fazer nosso trade. Isso porque poucas pessoas fazem isso com sucesso, né? Então, veja a diferença entre uma pessoa que opera com ansiedade, com medo ou sem conhecimento, e um trader de sucesso que já tem todas as habilidades psicológicas e matemáticas e aplica em cada trade. Okay? Primeiro, o principiante ou a pessoa que ainda não desenvolveu as habilidades necessárias, eles não sabem identificar a diferença entre tendência e consolidação. Então, entra a maioria do tempo em condições técnicas desfavoráveis, onde provavelmente vai perder dinheiro, levar stop ou vários stops seguidos. Consolidação tem pouca liquidez, tem alvos curtos, tem riscos grandes, não tem relação risco-retorno adequado, simplesmente perde dinheiro na consolidação. E quando a gente não consegue identificar isso, então continua operando em condições técnicas ruins, levando violinados, levando ou perdendo dinheiro, ficando frustrados, e aí o lado intuitivo, o lado emocional começa a pegar a gente, né? Porque quando a gente está sentindo medo, ansiedade, ou quando a gente está com raiva do mercado, né? O mercado é dentro de nós, mas quando a gente está sentindo qualquer desses sentimentos, saímos da razão e entramos na intuição. E o Kahneman e Tversky mostraram no seu paper Prospect Theory que quem está perdendo no mercado sente 2 vezes mais dor do que quando está ganhando. E para apagar a sensação da dor, as pessoas assumem mais risco, justamente quando eles não deveriam fazer isso, né? Então, quando você está perdendo dinheiro, você fica corajoso, você assume mais risco em condições técnicas desfavoráveis e abre a porta desses 45 vieses cognitivos e várias crenças disfuncionais e pensamentos e atitudes negativos, e aí esquecemos todas as nossas virtudes e começa a entrar numa bola de neve de emoção indo atrás do prejuízo, né? Obviamente, isso não é ter uma atitude positiva. Obviamente, isso não é ter uma expectativa de ganhar. É como o Mark está perguntando aqui. Quando entro em uma operação, eu sinto que eu estou com atitude positiva. Por quê? É assim que eu sinto. Por quê? Porque eu sei que eu já fiz lição de casa, eu sei que eu já vi 2 milhões de gráficos, eu sei que eu tenho 10 anos de experiência operando ao vivo, e eu sei que eu sou ganhador. E as habilidades matemáticas e psicológicas eu já desenvolvi. Então, eu não entro no trade se eu não tiver expectativa de ganhar. Eu faço isso com muito prazer e com atitude positiva. Ponto final, né?
A definição de sucesso no mercado é seguir o seu trade system. E o trade system é algo que eu desenvolvi, eu entendo 100%. Então, eu confio, eu não tenho medo. Porque eu ia ter qualquer outra sensação que não seja a satisfação, a atitude positiva, né? Mas a grande maioria não. Né? Particularmente principiante. Aliás, cara, eu tenho que bater na mesa. Eu fico muito triste quando as pessoas entram na minha sala e perguntam: Bo, aonde está a compra do dólar? Bo, onde está o alvo do dólar? Bo, dá para comprar aqui? O índice está dando venda? Como se fosse eu vomitando informação e eles executando os trades. E aí não funciona assim. Então, tem que fazer lição de casa, tem que saber operar, tem que operar de uma maneira autônoma, com a gente, utilizando a gente como guia, né, para deixar você tranquilo no lado correto do mercado. Nós não conseguimos controlar do outro lado da internet suas emoções, seus pensamentos, suas atitudes, seu tamanho de posição, seus riscos, né, seu comportamento. Então, não tem milagre na nossa sala de trade ao vivo. A gente mostra as operações ao vivo. A gente entra em tempo real, a gente sai estopado ou no alvo em tempo real e faz isso o dia inteiro, tá? Mas nós não controlamos do seu lado as partes mais importantes, né? Particularmente gerenciamento de capital e seu comportamento. Então não adianta você entrar na sala e perguntar: posso comprar aqui? Posso vender aqui? Aliás, recentemente eu estou perguntando de volta para os alunos: aonde você gostaria de comprar? Aonde você colocaria seu stop? E o que é seu alvo nessa operação? E por que você quer comprar aqui? Né? O que é a relação risco-retorno? E aí todo mundo tem que ter a capacidade de responder essas perguntas sozinhos. Não tem colher de chá no mercado financeiro. O mercado financeiro é dentro de nós, cada indivíduo. Né? Bom, eu tenho expectativa de quanto dinheiro eu posso fazer em uma maneira positiva. O Mark Douglas quer saber se você fez lição de casa e sabe ler o gráfico, e sabe onde está o risco e sabe onde está o alvo da sua operação. Né? Qual é a sua expectativa de ganho nessa operação? E qual a sua expectativa caso você estopar? Né? Quanto você vai perder? Quanto você vai ganhar? E tudo isso a gente tem que saber antes de fazer a operação. Então, eu sei que a resposta para a grande maioria de vocês é não. Vocês não entram na operação com atitude positiva e não sabem quanto você pode ganhar e muito menos realmente com atitude positiva. Isso é muito perigoso, porque o mercado reflete a energia que a gente coloca dentro dele. Então, quando eu estou pensando em coisas negativas, quando eu estou sentindo ansiedade, medo, quando eu estou sentindo raiva, quando eu estou bravo, quando estou frustrado, quando quero ir atrás do prejuízo, quando eu estou com medo de operar dinheiro que não deveria operar, quando começo a pensar que eu tenho que fazer média ou tenho que alavancar para recuperar o prejuízo, todas essas questões você pensa, pensamentos negativos, sentimentos negativos, aí o mercado joga um resultado de novo mais negativo ainda para você. Então a questão de ter confiança, a questão de ter atitude positiva, a questão de ter expectativa positiva, a questão de gostar de operar, a questão de ter expectativa do que vai ganhar e que vai perder e no longo prazo sair vencedor, isso aqui é fundamental. E aí, uma coisa que eu sempre falei com meus alunos, começando em 2003, lá nos Estados Unidos: if you're not having fun, you're not doing it right. Se você não estiver curtindo suas operações, você não está fazendo corretamente. A melhor coisa, então, é parar de operar, coloca seu dinheiro na renda fixa, volta a estudar, volta a treinar e depois de ter as habilidades necessárias, volta a operar. Um tamanho pequenininho, né?
Então pensa assim, você tem atitude positiva ou você entra no mercado com ansiedade, com medo? Você sabe quanto você pode ganhar em cada operação? Você sabe se seu trade system oferece estatística positiva no longo prazo? Você tem confiança na sua própria capacidade de operar de uma maneira autônoma e ganhar dinheiro? Se a resposta é não, pensa, estuda, treina, depois volta. Ok, vamos para o próximo slide então. O componente psicológico mais importante de um trader é acumular dinheiro ao longo do tempo, tendo a crença na sua própria consistência. O que vocês acham? Concorda ou não? Né? Comportamento psicológico, componente psicológico mais importante de um trader é acumular dinheiro ao longo do tempo, tendo a crença na sua própria consistência. Então, olha só, acumular dinheiro no longo prazo, né? Ao longo do tempo, quer dizer, não tentar ficar rico de um dia para o outro, de não procurar milagres no mercado em relação de retorno de investimento. Né? Pensa bem, renda fixa no Brasil dá um ótimo retorno, 12, 14, 16%, dependendo do produto, por ano. Renda variável, que é muito arriscado, mais arriscado, a possibilidade é de ganhar mais, mas como é muito arriscado também, a probabilidade para a grande maioria é perder dinheiro, quer dizer, nem ter um retorno positivo. Ok? Então, o que a gente precisa entender? O longo prazo e com resultados compostos, juros simples ou juros compostos, né? Quando você compor os resultados ano por ano, no fim, vira um tsunami, né, de coisa bonita, de um resultado muito forte. Por quê? Porque a gente sempre tenta manter um resultado positivo todo ano e aí ele vira uma bola de neve positivo nesse sentido. Então, longo prazo é uma questão muito importante. Nós não somos velocistas, nós somos maratonistas, a gente quer sobreviver, a gente quer longevidade e aí isso é sobreviver e prosperar ao longo do tempo. Para fazer isso, não podemos arriscar demais, não podemos fazer besteira, não podemos fazer o que a grande maioria faz. O principiante entra no mercado, já logo perde todo o seu dinheiro. Aí volta para o mercado com mais dinheiro, aprende um pouquinho, aprende a colocar stop, mas não segura o trade até o fim e acaba perdendo dinheiro de novo. Eventualmente, acaba aprendendo, né, de colocar stop, deixar o trade andar mais e faz uma semana positiva, 2 semanas positiva, 3 semanas positiva e com um erro psicológico ou operacional, no quarta semana, faz um dia de um desastre e devolve 3 semanas de bom trabalho. Isso acontece muito. Então, essa questão de longo prazo é muito importante. Longo prazo, a gente não pode arriscar muito. A gente não pode fazer aquele dia de erro fatal, onde a gente faz tudo contra o nosso próprio trade system, porque a gente está indo atrás de um prejuízo. Você sabe o que eu estou falando, né? Uma semana, ótimo. 2 semanas ganhando. Terceira semana ganhando. Aí você começa a pensar, eu sou muito bom. Sou muito bom mesmo. Como eu estou ganhando, 3 semanas ganhando, agora eu vou começar a ganhar dinheiro mesmo. Aí começa a aumentar seu tamanho de posição. Certo? Aumentou o tamanho de posição, já você não é a mesma pessoa. Porque agora você começa a ficar nervoso. Puxa, quando o índice anda
50 pontos, eu estou acostumado de uma oscilação de 50 reais. Mas agora, dessa vez, você está alavancado e quando ele anda 50 pontos, você está vendo uma variação de 200 reais para cima ou para baixo. 4 vezes mais do que você está acostumado. Aí começa a bater o coração. Aí você fica nervoso. O fato que você mudou, aumentou o tamanho de posição, já muda a sua cabeça. Você não é mais aquele mesmo trader que ganhou consistentemente nos últimos 3 semanas. Ok? E aí, quando ele cai abaixo de onde você normalmente ia stopar, você vê que perdeu muito mais do que você está acostumado a perder. E aí sua cabeça começa a brincar com você mesmo. Deixa eu rolar um pouquinho mais, porque com certeza ele vai voltar. E aí eu não quero perder esses 200 reais aqui, normalmente eu só perco 50. Eu não quero perder 200, vamos dar mais uma chance. O que você fez? Não colocou stop. Então, segundo erro capital. Primeiro, você alavancou. Segundo, você não colocou stop. E quando o mercado, em vez de subir, começa a cair, você percebe que não está mais com prejuízo de 200 reais, você está com prejuízo de 400 reais. Aí começa a bola de neve, em pensamentos e comportamentos totalmente contra a matemática do mercado. Né? Se subir, se repicar, juro por Deus, eu vou sair da posição. Ou eu estou pensando em fazer média aqui, porque se ele subir só um pouquinho, aí eu saio no 0,0. Tá? E você fica esperando o repique, só que o gráfico mostra que está forte tendência de baixa e você sabe disso, mas mesmo assim você está travado. O que eu vou fazer agora? Estou perdendo dinheiro sem stop. Tudo porque você fez bem 3 semanas, achou assim o máximo, né? Alavancou, não colocou stop, perdeu totalmente cabeça e perdeu totalmente agora a sua capacidade de executar seu trade system, aquele que te deu aquelas 3 semanas maravilhosas anteriores. Aí você perde tudo que você ganhou e perde mais ainda. E depois perde cabeça, perde confiança, você vai se chutando, né? Porque eu fiz isso, eu sabia que não era para fazer, tal. Aí volta a estaca zero e tem que começar tudo de novo. E aí não pode ter esse ciclo, ganho, perco tudo, ganho, perco tudo, ganho, perdo um pouco mais, põe mais dinheiro, ganho, perco tudo. Não pode ter esse ciclo. O longo prazo você tem que compor seus resultados e aí eu espero que o resultado seja maior do que renda fixa, porque senão não vale a pena você correr todo esse risco e ter toda essa dor de cabeça, assim, realmente montanha-russa de emoção, de resultado, de mood, etc., se você não estiver ganhando mais do que renda fixa. Né? Então, longo prazo é importante. O que ele fala assim? Tendo a crença na sua própria consistência. Você acredita mesmo na sua capacidade de executar seu trade system com consistência e disciplina? Um trade system que você desenvolveu, um trade system que você entende 100%, um trade system que foi desenvolvido para te proteger sempre e para te dar um lucro no longo prazo, se você executar corretamente. Você tem essa crença, isso é fundamental. Porque senão vai ter aquele ciclo. Ganha, perde, perde muito. Aí acabou. Tá? Então é importante isso. Pensa muito bem nesse assunto, é importantíssimo. Essa pergunta. Vamos no 17 agora. Apesar de não acontecer com frequência, eu gosto muito que meus trades sejam perfeitos. Apesar de não acontecer com frequência, eu gosto muito que meus trades sejam perfeitos. Interessante também, ele está jogando uma armadilha aqui. É muito interessante como ele coloca a pergunta para fazer a gente pensar, né? Porque apesar de não acontecer com frequência, eu gosto muito que os meus trades sejam perfeitos. Depende de como você definir o que é correto, o que é errado.
O que é perfeito? Perfeito é algo que a gente entende, algo que a gente desenvolveu, regras que ajudam a manter o comportamento correto, né, execução correta. E aí não tem, as pessoas acham que não existe um trade perfeito. Mas existe um trade perfeito, apesar que a gente não sabe o que o preço vai fazer, nunca temos controle sobre o que o preço vai fazer. Existe um trade perfeito porque a definição de perfeição não tem nada a ver com o que o preço vai fazer, e sim o que nós vamos fazer. Algo que eu sempre falo para os meus alunos, o Góes fala muito disso também, ele gosta de citar. Aliás, muito obrigado para o Góes para citar a fonte, ele é muito fiel nesse aspecto. Sempre nós falamos, nós não sabemos o que o preço vai fazer, mas não sabemos 100% o que nós vamos fazer. Então, você pode ter um trade perfeito se você executar seu trade system perfeitamente. E isso é independente se o trade stopar ou se o trade der lucro. Porque a definição de perfeição não é o que o preço vai fazer e nem se o trade deu dinheiro ou perdeu dinheiro. Mas sim, se você executou perfeitamente o seu trade system, mais uma vez, naquela maneira, consistentemente, com disciplina, atitude positiva. Aí, perfeito. E aí ele fala assim, apesar de não acontecer com frequência, por que não pode acontecer com frequência um trade perfeito? Isso depende totalmente de nós, depende de nossas habilidades psicológicas. Se a gente deixar qualquer dos 50 armadilhas psicológicas nos tropeçar, e aí, realmente, esse trade não vai ser perfeito. Quando a gente sente, quando a gente sabe exatamente o que tem que ser feito e a gente faz aquilo e dá dinheiro, a gente acha que foi um trade perfeito. Mas quando a gente faz exatamente o que deveria ser feito e ele estopa, a gente não considera esse trade perfeito, mas foi. Foi perfeito. Não pode, quando estopar, entrar naquela loucura de poder achar mais um fator para acrescentar seu trade system e deixar seu trade system perfeito. Que não existe um trade system perfeito que ganha todos os trades. A gente sabe que vai perder dinheiro no mercado, isso é o custo de fazer o nosso trabalho, de arriscar dinheiro para ter um retorno, sempre há preço, sempre há risco. E aí não tem como ganhar todos. Mas quando perde, sempre perde pouco. Então, vamos não pensar que o trade perfeito é aquele que a gente viu no gráfico, a gente viu a entrada, a gente viu o stop curto, o alvo distante, foi lá, o preço executou perfeitamente o que a gente imaginou. E qualquer outra coisa não é perfeito. Façam uma definição, ou criam uma definição diferente do que é perfeição. Perfeição é simplesmente você executar seu trade system com consistência e disciplina. Ok, próximo. Vamos para o slide. Eu muitas vezes planejo trades que nunca executo e outras vezes executo trades que não planejo. Voltando para mim. Quem pode dizer sim? Ou quem fala sim? Né? Que muitas vezes eu executo um trade que não foi planejado e muitas vezes eu planejo um trade que eu não executo. Acho que é a grande maioria, né? Grande maioria. Poucas pessoas têm a capacidade de planejar o trade e executar o trade exatamente como foi planejado, né? Aquele trade perfeito. Muitas pessoas nem sabem o que seria um trade perfeito. Não sabem sobre leitura do gráfico, tendência, consolidação, risco, força, direção, alvo.
não sabe calcular o tamanho de posição corretamente. Nem sabe quanto capital deveria arriscar em cada trade. Não tem as habilidades psicológicas necessárias para fazer isso com disciplina e consistência. Né? Então, muitas pessoas entram no mercado e começam a operar sem planejamento, primeiro. E muitas pessoas também saem do seu planejamento para fazer alguns trades que realmente são assim, in English we say the spur of the moment, né? Eu não sei falar em português isso, cara. Spur of the moment. Assim... sei, não sei. Assim, de repente. Quer dizer, sem planejamento, espontaneamente. É isso que eu quero dizer. Então, muitas pessoas fazem coisas espontâneas e isso não tem como medir no trade system, não tem como medir a estatística desse comportamento para ver se realmente tem expectativa positiva ou não. Aliás, é um sonho meu. Não vou falar. Você vai ver assim que eu lançar esse produto aí. Então, se você está executando trades que não são planejados, operando de uma maneira espontânea, isso não é racional. Isso é muito mais, irracional quer dizer intuitivo. Você acha que vai subir, você compra o mercado, põe um stop, você acha que vai subir, mas se você tivesse planejado, talvez nem teria entrado naquele trade, né? E aí, do outro lado, eu vejo um lindo trade. O índice está voltando para testar o fundo anterior no gráfico de 4 minutos. Eu vejo maior suporte do que anteriormente. Eu tenho condições técnicas para acreditar em uma onda 3 para cima. Eu sei que ondas 3 falham 50% do tempo, mas o risco é pequeno, o alvo é distante. É um trade que eu quero fazer. Quando o preço volta para certo ponto, você acha que isso é um ponto, ele dá aquele candle, rompe o candle anterior, estabelece um pivô para você, com tudo necessário para acreditar na onda 3 para cima. O santo acima da banda, o Mima Leque 34 maior, você sabe que o alvo está distante, onda 1 foi muito grande, então onda 3 proporcional a onda 1 também pode ser muito grande, e você tem chance, 50% de chance de ganhar muito e perder pouco. Aí você fala, eu não sei se eu vou fazer. Eu planejo o trade, mas não executo o trade. E aí, o preço entra em onda 3 para cima. Ele vai lá no seu alvo. E você não fez o trade. Você vai sentir mal. Você vai sentir que perdeu a oportunidade. Você vai sentir que perdeu dinheiro. E, na verdade, você nem fez o trade. Mas quando você acha que perdeu alguma coisa, o que você faz? Você assume mais risco para apagar a dor. Só que assume mais risco no fim da onda 3. Quando o mercado vai voltar e te estopar depois. Aí você fica duplamente frustrado. Porque não executou o trade que você planejou. E quando finalmente você teve a coragem de entrar naquele trade, o trade já era. E você entra lá no topo e ele volta e isso começa a perder dinheiro, né? Então, muito importante a gente planejar nossos trades e executar os trades planejados. Isso quer dizer executar o trade system com consistência e disciplina. E é muito perigoso executar trades que não foram planejados, porque nós não temos como medir isso no longo prazo para saber se dá dinheiro ou não. Normalmente não dá dinheiro. E é uma indicação que você está operando na intuição em vez da razão. E tem que falar, tem que enfatizar. Quando você opera pela intuição, você vai abrir várias portas psicológicas e matemáticas para perder todo o seu dinheiro, certo? Então, executa o que você planeja e não executar se não for planejado, certo? Ok? Voltando, dia 19, o número 19. Explique por que a maioria dos traders não consegue fazer dinheiro no mercado ou não consegue preservar o que ganha. Nossa,
E isso é difícil, né? Eu acho que vocês vão ter que fazer agora, pegar uma caneta e um papel e começar a escrever e fazer para mim 500 palavras para responder para isso aqui. E na verdade, se você conseguir olhar os últimos 3 semanas de nosso programa, nós tocamos muito nesses assuntos aqui. Porque a maioria não consegue, né? O que atrapalha a maioria? Acho que a gente pode fazer um resumo aqui, então. Temos mais uns 10 minutos até terminar o programa de hoje. Então, eu vou tentar resumir. Porque a grande maioria não consegue ter resultados consistentes no longo prazo, né? Não consegue preservar o que ganha. Muitas vezes a gente começa no mercado com atitude positiva, sem saber nada, tem sorte do principiante, e começa a ganhar dinheiro. Mas esse dinheiro a gente devolve para o mercado, porque não sabe operar mesmo. Não sabe o que é ler gráfico, não sabe o que é gerenciamento de risco e de capital, não sabe nada sobre psicologia do mercado e não tem essas habilidades. E no mercado financeiro é muito mais fácil perder dinheiro do que ganhar dinheiro. Então, quando a gente ganha no início, sorte de principiante, pode acreditar que esse dinheiro vai voltar para o mercado, mas você não vai ser satisfeito de zerar seu prejuízo no 0,0, você vai começar a pensar que tinha X dinheiro na conta, saiu agora para o zero, e aí você quer o X de volta. E vai começar a ir atrás de um prejuízo que não existe e começar a abrir todas as portas de comportamentos, pensamentos, vieses cognitivos, etc. E vai começar a fazer erros e vira uma bola de neve, seus erros. E o resultado da matemática do mercado é uma perda talvez muito significante. Então, isso para o principiante. Depois, cai na real, esse negócio de operar não é tão fácil assim, eu preciso estudar. Começa a dar fé, começa a estudar no lugar errado, no assunto errado, que é a matemática do mercado pelo gráfico, quer dizer, análise técnica. Matemática do mercado, gerenciamento de risco, um bom lugar para começar, né? Mas a grande maioria vai para o gráfico, porque acha que é o preço e o comportamento de preço que dá lucro ou prejuízo no mercado. E, na verdade, isso é totalmente errado. As pessoas acham que eles conseguem, com análise técnica, adivinhar o que o preço vai fazer no futuro. Ninguém sabe o que o preço vai fazer no futuro. Só sabe o que está acontecendo agora e o que aconteceu no passado. O preço tem uma geometria, tem uma estrutura que ele segue. Como uma árvore, quando você planta semente, 20 anos depois, a gente facilmente consegue ver é uma árvore. O preço também é a mesma coisa. O preço, no gráfico, tem o mesmo formato, independente do preço, do tempo gráfico, da direção, etc. Certo? Mas imagina que eu falo para você, planta essa semente aqui, e daqui uns 20 anos, você desenha agora como esse árvore vai ficar daqui uns 20 anos, com todas as folhas e todos os galhos e todas as flores, o tronco, etc., todas as raízes. Você não consegue fazer isso. É a mesma coisa com o preço. Daqui uns 20 anos, você vê um gráfico de preço, você sabe que isso é um gráfico de preço, que o preço se comportou corretamente, mas você não tinha como desenhar exatamente como ele ia andar, para cima, para baixo, tempo, variação de preço, etc. Então, não tem como ir atrás da análise técnica como a principal ferramenta para ganhar dinheiro no mercado. Isso é errado. A principal ferramenta é a sua própria cabeça. E aí você precisa aprender primeiro sobre os aspectos psicológicos e depois você precisa mudar a sua própria cabeça para conformar a essas exigências da matemática do mercado, de gerenciamento de risco, capital e também de um gráfico simples e o comportamento de preço. Então a gente, como é que fala? Põe um boi na frente
Carroça foi depois. Carroça? Carroça na frente do boi. Boi na frente do carroça seria bom, né? Então, o que normalmente todo mundo faz? Preço é a chave, mas preço não é a chave. Então entra no mercado e começa a perder dinheiro. Pensa, o stop é a chave, mas o stop não é aliás, antes de colocar stop, acha que médio móvel é a chave, não é. Estocástico é a chave, não é. IFR é a chave, não é. Então, é volume, é CCI, é banda de Bollinger, vários indicadores diferentes é a chave, e não é. Então, perde dinheiro com muitos indicadores. Finalmente entende que gerenciamento de risco é importante, gerenciamento de capital é importante, expectativa positiva é importante, aí começa a desenvolver esse lado matemático, que matemática é exata, né? Algo exato eu posso acreditar. E continua perdendo dinheiro. Aí finalmente alguém fala, vai lá no YouTube assistir o curso da doutora Maria Alice Fontes e o Bo Williams chamado A Bolsa na Cabeça. E você assiste 14 horas de um curso gratuito e fala, realmente, se eu tivesse habilidades psicológicas desenvolvidas, acho que o jogo seria diferente. Então, entra no mercado, começa no lugar errado, perde dinheiro, insiste no erro, até chegar na questão psicológica. Depois que bota a cabeça no lugar, começa a ter resultado positivo. Pelo menos pare de perder dinheiro e depois começa a ganhar. Não é mais fácil a gente começar com o lado psicológico primeiro, depois o lado matemático de gerenciamento de risco, capital, expectativa positiva, etc. O que é tendência, consolidação, e depois pensar em análise técnica. Mas vocês são danados, eu tenho que falar. Vocês vão acreditar num guru, marqueteiro, picareta, falando que vem aqui utilizar minhas médias móveis mágicas e você vai ficar rico? Eu vou falar, não, você vai ficar pobre e vai ter que desenvolver sua cabeça para confirmar com a matemática do mercado. Você não vai acreditar nisso, mesmo que o curso seja gratuito. Não vai fazer isso porque é muito trabalho. Você quer ganhar dinheiro já. Se tem alguém, colher de chá, enfiando dinheiro na sua conta. Cara, seja enganado desse jeito. 90% é assim. Seja diferente. Seja diferente. Faça a coisa certa desde o início. Então, o último slide aqui. Se você tivesse a sorte de pedir uma única habilidade como trader, qual seria? Se tivesse a sorte de pedir uma única habilidade como trader, qual seria? Voltando para mim agora, Fábio. Primeiro, você não precisa ter sorte nas suas operações. O que você precisa é disciplina e consistência. Então, você pode escrever o que você acha que é mais importante, como uma habilidade assim, psicológica, mas eu já vou dar para vocês o que eu considero o mais importante. E é justamente isso. É consistência, é disciplina. Consistência, disciplina. Consistência, disciplina. É sempre a mesma coisa. Consistência, disciplina. E tem várias outras virtudes. Tem várias outras questões de reconhecimento de sentimentos e emoções, controle de sentimentos e emoções, a questão de desenvolvimento de crenças nucleares que respeitam a matemática do mercado, atitudes positivas, pensamentos positivos. Esses são importantes, todos são importantes, mas o mais importante para mim é simplesmente consistência e disciplina. Consistência e disciplina. Porque se você estiver disciplinado com um bom trade system, no longo prazo você vai ganhar dinheiro. Só que se você mesmo com um excelente trade system operar de uma maneira inconsistente, o caos do mercado vai tirar seu dinheiro e você vai perder.
Tá? Então, isso é a minha dica para vocês. Disciplina e consistência em tudo que você faz em relação do mercado. Um trade system de expectativa positiva, que for desenvolvido por você, que você sabe todos os componentes, todas as regras, você sabe que vai te proteger, né? Um grande policy de seguro, seu próprio trade system, que no longo prazo vai te dar mais lucro do que perda, né? Expectativa positiva, que é simples, que você consegue entender, que você consegue executar e que você desenvolve as habilidades psicológicas necessárias para executar aquele trade system com consistência e disciplina. Tá? Então é isso que eu acho. Bom, chegamos no fim do nosso horário, mais uns 45 minutos do assunto mais importante por traders e investidores no mundo de renda variável, né? A bolsa na cabeça. Convido mais uma vez todo mundo a entrar no site do YouTube, entrar no site do Facebook, faça o curso, é gratuito, faça a lição de casa, abre seus olhos, depois vai ter que abrir o seu coração, né, também, de poder entrar lá, ligar aquele observador interno e ter a coragem de observar, documentar seus defeitos e fazer um plano para corrigir isso e eventualmente ter a cabeça necessária para ganhar no mercado financeiro. E isso é importantíssimo, eu falo isso do coração porque eu quero o seu bem. Eu estou aqui porque eu quero o seu bem. Ok? Muito obrigado, viu, gente? Grande abraço para vocês, até a semana que vem. Até mais.